Chegamos ao quinto e último tópico da nossa lição desta semana, onde estivemos considerando ou estamos considerando sobre o antigo concerto. Um concerto que Israel disse que cumpriria e que no seu cumprimento, obedecer seria igual à vida, desobedecer seria igual à morte. O povo insistiu em dizer, nós obedeceremos, mas eles não obedeceram e receberam o que era apresentado naquele concerto. A desobediência tem como consequência a morte. Eles morreram, pereceram no deserto, conforme nós vimos no quarto tópico. Agora vem o quinto tópico, que vai falar sobre a necessidade de um outro concerto, porque aquele concerto eles, infelizmente, não conseguiram obedecer. Vamos então à pergunta A. Já que o antigo concerto é tão irremediável, qual era a única promessa que poderia dar esperança àqueles que viviam na época do Antigo Testamento? Aí vem agora o novo concerto, né? Uhum. Que é Jeremias 31, é repetido em Hebreus 8, né? Uhum. Eu achei interessante que alguém pergunta assim, bem, se o concerto da graça é perfeito, por que é que Deus deu o segundo? Então aquele segundo concerto, o concerto do Sinai, que é chamado de velho, Uhum. ele foi dado para provar que o homem não pode obedecer por si mesmo. Uhum. Até eu achei bonita a expressão da irmã White, para assim, olha, depois que fracassaram, aí estavam preparados para receber o novo concerto. É o mesmo que oferecer salvação para a pessoa que não reconhece o seu estado pecaminoso. Por isso que a Bíblia, primeiro, ela revela a condição do homem para poder salvá-lo, né? E aí, só pegando o gancho, né? Aí é onde nós vemos que a lei de Deus, né, ela tem um impacto na nossa vida em dois momentos. No primeiro momento, ela vem para mostrar o nosso pecado. E no segundo momento, ela vem através da graça de Cristo sendo implantada no nosso coração. Solução. Então, primeiro, ela vem como uma acusadora, né? E é esse primeiro concerto aqui, para mostrar a nossa incapacidade. Certo. Que daí, a partir disso, a gente reconhece, né, que não conseguimos, preciso de um Salvador. Certo. A lei serve de aio. Note bem, o exemplo de Pedro é muito marcante, né? Uhum. Quando Jesus falou assim, olha gente, essa noite vocês todos vão se escandalizar de mim, todos vão fugir. Pedro disse, olha, todos, menos eu. E eu creio que ele foi sincero também, igual os israelitas lá no Sinai. Uhum. Eu vou até a morte contigo. Chegou a noite lá do julgamento, ele negou 3 vezes, né? Quer dizer, ele só aprendeu a confiar em Cristo depois que caiu. Lamentavelmente, né? Às vezes precisamos levar uns tombos aí para poder chegar ao... Aí eu trago também o caso de Romanos 7, né? O homem está tentando, eu sei o que eu quero eu não faço, o que eu não faço, o que eu não quero eu faço, e quem me livrará disso, né? Uhum. Até que ele entra no capítulo 8, é em Cristo, quem está em Cristo está livre da condenação. Então, lamentavelmente, irmão, nós somos assim. Quantos anos nós passamos aí na igreja lutando para vencer e fracassando? Uhum. Porque confiamos em nós mesmos. Uhum. Quando chegamos ao ponto de desconfiar totalmente em nós, estamos preparados para aceitar o concerto da graça. O concerto da graça, que também implica em obediência, né? Obediência, resulta em obediência. Mas, e o próprio verso de Jeremias aqui então faz menção de que daí a lei ela não está mais externa, né? Em pedra, né? Mas agora ela é coração. Colocada no coração. Irmão, quer destacar essa primeira frase da nota? Sim. A fé em Cristo torna possível a obediência a todo o princípio da lei. Aí sim. A essência. É que é possível, né? Então, Paulo em Romanos 3,31, anulamos a lei pela fé? De forma nenhuma. De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, a fé estabelece a lei no coração. É importante, irmãos, nós destacarmos aqui um ponto, porque existe uma guerra muito grande em relação à lei de Deus, né? Existem muitas pessoas que fazem como os israelitas do passado, que depois que descobriram que eles eram, lá em Cades Barneia, né? Descobriram que eles eram fracos no sentido de que não tinham força para conquistar a terra de Canaã, falaram, vamos voltar para o Egito. E tem muitas pessoas que quando compreendem um pouco dessa questão da lei de Deus,
da sua profundidade, da incapacidade do ser humano em obedecê-la, para por aí. É incapaz, é impossível, Não nós não podemos conseguimos mesmo vamos desistir e tal. disso aí, né? É um padrão muito elevado, é somente para a gente perceber que é pecador e tal. E para. A cristandade, na grande maioria, entende dessa forma. Mas nós entendemos que esta é apenas uma etapa desse processo. O processo ele continua. E a continuação desse processo é o que está escrito aqui. Que daí, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós vamos ao solucionador do problema. A força, né? A força, aquele que vai nos capacitar. Que é a fé em Cristo torna possível a obediência a todo o princípio da lei. Então nos apegamos a Cristo. Vamos a Cristo em fé. Agora, aqui, irmão Losilei, aqui aparece um negócio interessante. Eles foram escravos do Egito até Jesus libertá-los, né? Uhum. Só que depois continuaram escravos de si mesmos. Aqui na nota, a segunda parte, diz assim: o espírito de escravidão é gerado quando se busca viver de acordo com uma religião legalista. Uhum. Quando se luta para cumprir os reclamos da lei em nossa própria força. Uhum. Quer dizer, eles saíram de uma escravidão física no Egito, né? E continuaram uma escravidão mental, espiritual, confiança própria. Então, isso aqui é interessante. Quer dizer, qualquer pessoa, por melhor que seja à vista dos homens, por maior esforço que ela faça, enquanto ela está separada de Cristo, ela é escrava. Uhum. Escravidão continua. Prova disso que isso manifestou depois. Vamos voltar para o Egito. Quer dizer que naquele discurso de Estevão, assim, olha, eles no coração estavam no Egito ainda, né? Como alguém diz, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Não saiu deles, né? Eles não quiseram se libertar do Egito. Antes de nós fazermos a próxima pergunta, tem uma pergunta que eu gostaria de apresentar aqui para o irmão Davi. Talvez seja a pergunta de muitas pessoas, que é a seguinte: nós estamos nessa batalha. Entendemos que a vontade de Deus é esta, de implantar a sua lei dentro do nosso coração, e que esse é o padrão moral que Deus estabeleceu para o seu povo. E essa é uma luta que temos constantemente, né? Porque apesar de que ela é implantada dentro do nosso coração, mas existe essa luta diária para estarmos apegados a Cristo. E talvez em algum momento isso possa trazer uma certa... A gente pode ficar um pouco confuso. Será que essa luta que eu estou tendo é uma luta para permanecer em Cristo ou está sendo uma luta apenas pela legalidade, né? Pelo legalismo? Sutil, né? É sutil. E como que eu posso entender na minha vida se aquilo que eu estou fazendo está sendo apenas um fruto da justiça própria ou se aquilo de fato já é um fruto da justiça de Cristo na minha vida? Olha só, é interessante, né? Porque compreender intelectualmente o Evangelho não é difícil. Uhum. O problema é a rendição. Sim. Quer dizer, eu posso explicar muito bem o assunto, né? Isso não quer dizer que eu já me entreguei totalmente. Então existe uma diferença. Alguém perguntou para mim assim: irmão Davi, então para a gente ser salvo precisa entender a justificação pela fé? Eu, não é suficiente entender. E talvez nem precise entender. É que a justificação que o que eu preciso me render a Cristo. Mas aí vem outro ponto, né? Meu White fala assim: nós nem força para nos render nós temos. Uhum. Temos de pedir que Deus tome o coração, né? Uhum. Então existe uma diferença entre compreensão intelectual, é importante, mas não é tudo. Uhum. Mas o mais importante é entregar-se a Cristo. Então, no Desejada tem uma expressão da Ellen White que fala assim: há muitos que não entenderam de teologia, mas viveram os seus princípios. Uhum. Então, há irmãos simples que não têm condições de entender muita coisa da doutrina, mas são honestos e sinceros e confiam em Cristo. Uhum. Então, não é o conhecimento intelectual que vai nos salvar, embora seja importante. Apesar que e também existe o inverso, né? Como o irmão já mencionou antes. Pessoas grandemente intelectuais conhecem muito da palavra de Deus e tentam viver apenas pela sua própria justiça. Força. É muito sutil isso aí. Uhum. Faz parte da natureza, né? Faz parte da natureza. É uma batalha. Então é uma batalha de todos os dias, né? Batalha da entrega, né? É, da entrega. Batalha da rendição. Então nós poderíamos até
trazer como uma resposta à pergunta que eu mencionei, que uma característica que pode ser, poderíamos colocar, né, como uma característica daquele que está vivendo pela justiça de Cristo, não pela justiça própria, é a sua rendição diária. Diária. Aquele que confia, se entrega a sua vida diariamente a Cristo, ele está buscando, né, a justiça de Cristo. Agora, aquele que não se preocupa tanto com essa rendição diária, ele está querendo viver pela sua própria justiça. Eu achei que Paulo ele resumiu muita coisa em 2 Coríntios 12, quando ele diz assim: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Uhum. Quando eu reconheço a minha impossibilidade, eu confio em Cristo. E as suas atitudes, diz, então, se manifestarão naquilo que é a essência da lei, né? Através do amor a Deus e amor ao próximo. Semelhante. E quando essas coisas não são percebidas, né? Então nós estamos ainda, precisamos lidar com isso, buscar a Cristo. Enfim, é uma luta de todo dia. Uma luta diária. Não tem como nós falarmos assim, venci. Porque é na hora que a gente leva uma fechada no trânsito, é uma hora que o cônjuge reage de uma forma que nós não gostamos numa situação, é na hora que o chefe no trabalho nos chama a atenção por alguma coisa, que o verdadeiro espírito que está dentro do coração se revelará e vai manifestar aí o que realmente nos domina, né? Então, é uma entrega de todos. Até alguém falou o seguinte: quando a pessoa perde o controle, a pessoa diz assim: me perdoe, irmão, eu saí do meu normal. Eu disse: não, você voltou ao seu normal. O normal do homem é estar fora de... Está fracassado. O estar fora de si, não. É o estar em si, né? O normal do homem é o... Certo. É cometer esses acidentes, né? O homem está em acidente. Não é um acidente, né? O pecado não é um acidente na vida do ser humano carnal. O pecado é o normal dele, né? Se torna um acidente depois na vida daquele que entrega sua vida a Cristo. Cite alguns heróis da Bíblia, cite alguns heróis das Escrituras que aceitaram essas promessas de auxílio divino, que aceitaram a justiça de Cristo. Eu achei muito interessante que toda a lista de Hebreus 11 não fala assim, pelas obras, é só pela fé, né? Uhum. E quando a gente vê a vida de cada um, que nós somos assim tendentes a endeusar os heróis da Bíblia, né? Uhum. Mas Abraão fracassou, né? Mentiu. Uhum. Sansão, um herói da fé, né? Ele quebrou todos os acordos a vida toda, mas no fim ele se entregou a Cristo, né? Então ali nós não vemos homens que eram perfeitos, eram pecadores que confiaram em Cristo, né? Abraão, Abel e Sansão, e Jefté, a gente vê, estudando detalhadamente a vida deles, a vida de Jacó, por exemplo, né? Então nos anima, porque eu pensei assim, poxa, se Jacó com toda aquela encrenca foi salvo, né? A esperança para mim também, né? Uhum. Abraão mentiu várias vezes, né? Cometeu infantilidade, né? Mas, olha, vamos lá no Egito, você fala que não é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Ele entregou a mulher para lá, para o rei, né? Ela, correndo o risco dela ser desrespeitada, né? Sim. Eu achei que ele agiu de maneira infantil, né? Mas Deus conhece a condição do pecador e Deus tem provisão, né? Exato. Quer dizer, nenhum homem ali, a gente fala assim, poxa, esse homem aqui foi perfeito. Mas eram pecadores que confiaram na graça de Cristo e foram salvos. E entraram na lista de heróis, né? A inspiração até faz menção de que... porque às vezes as pessoas podem até se questionar, mas por que o registro, né, de pecados desses homens que a gente admira, né? Admira, como Abraão e outros, Davi, mas por que registrar, né? Não podia ter registrado só as coisas boas que esses homens fizeram? A humanidade faz isso, né? Quando vai registrar a vida herói, né? dos seus grandes, valoriza somente ali as coisas boas. E aí, então a inspiração menciona que é exatamente para mostrar que esses homens
apesar das suas imperfeições, das suas incapacidades, eles confiaram em Cristo, confiaram na graça e foram salvos. E quando nós vemos pessoas que tiveram problemas semelhantes aos nossos, fraquezas, dificuldades, daí percebemos, nossa, se eles, com tudo isso, puderam ser alcançados pela graça de Deus e foram salvos, existe esperança, A para mim. esperança. Então isso nos conforta. É. E é importante nós considerarmos. Irmão Davi, em vista do que nós consideramos hoje, gostaria que o irmão dirigisse àqueles que estão nos acompanhando palavras de fechamento e também de apelo. Eu sei que nós, ao longo da lição, já fizemos vários apelos e a cada pergunta onde a graça de Deus se ressaltou, nós frisamos isso, mas eu acho que vale a pena nós encerrarmos. Eu achei, irmãos, eu quero dizer a vocês, se você acha que você é um fracassado, você tem esperança para você. Agora, o perigoso é você pensar que é bom, aí é perigoso. Mas se você reconhece a sua condição, se você tem errado, se você se considera o pior pecador, o apóstolo Paulo diz em Romanos 5 que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quer dizer, a graça de Deus é suficiente para salvar a pessoa que se considera a pior pecadora, né? O mais miserável. Então há esperança para nós, a graça de Cristo é suficiente para que sejamos vencedores. Amém. Amém.